Obrigada. Bom, queria agradecer o convite, que é sempre um prazer e um afeto com vocês, né? Queria também parabenizar a organização do evento, está maravilhoso, está tudo lindo, delicioso. O Cleudemar comentou a questão da pasta, queria comentar também porque é um doce, está muito bonito e está casando muito bem com o evento, né? Então, parabéns pelo evento. Bom, eu trago aqui algumas considerações. Vou tentar diminuir um pouco, eu acho que está meio extenso, mas a próxima. Para contar um pouco de por que eu escolhi falar sobre as coisas que eu vou falar, eu vou só dizer, né, de um percurso de pesquisa. Então, eu tenho um projeto de pesquisa em andamento que é o discurso e memória entre o verbal e o não verbal, né? E aí trabalhando com vários tipos de materialidades, uma delas o corpo, né? Tem um outro projeto de pesquisa que diz respeito a uma outra função que eu ocupo na universidade, que é ser coordenadora de um curso de graduação à distância, né? Então, é um curso de graduação em letras, formando licenciados em inglês e literatura de língua inglesa. Nesse segundo projeto, né, que está intitulado agora Processo de Ensino e Aprendizagem de Línguas Materna, Estrangeira via Espaço, Ferramentas Digitais e Formação para a Docência, a gente não consegue diminuir muito os títulos, mas, enfim. A minha observação também da questão do espaço, né, virtual como são os processos, as práticas de linguagem e como é que funcionam essas práticas aí e como é que essa relação do sujeito em processo de aprendizagem de língua estrangeira e como é que são as formas de interação, né? E o grupo de pesquisa que é o corpo e a imagem no discurso. Tá? Próximo. Bom, então, esses três espaços, enfim, de pesquisa, de reflexão, são alguns que me deram lugar para pensar sobre o corpo mesmo, o corpo de gestos, né? O corpo, e aí, bom, pensar o corpo de gestos, mas também como é que a gente analisa o corpo, né? Pensando o corpo onde ele é materializado, na fotografia, por exemplo, né? Que é um recorte que a gente traz hoje. Mas, para trabalhar a fotografia, também pensar sobre a fotografia em si, né? Os espaços de circulação da fotografia, então as condições de produção e circulação dessa materialidade, né? E é aí que a gente chega na questão da mídia e da web, que é o recorte daqui hoje. Então, contando ainda a história de como eu chego nas reflexões de agora, estou trazendo alguns fragmentos de da primeira pesquisa que eu mencionei, onde, em algum momento, eu discuti a questão do corpo, da violência, né, no corpo, e a imagem desse corpo que aparece, como é que ela circula, né, quais são as possibilidades de circulação dessas imagens do corpo de violência. A próxima foto de fato, desse corpo, né, foi o corpo do embaixador americano, que sofreu, na verdade, ele faleceu, né, não sei se nesse momento ele tinha falecido já, mas, enfim. E aí a discussão, naquele momento da pesquisa, foi a questão do próprio corpo, que corpo é esse que sofre violência e que corpo que pode aparecer, né? O corpo morto pode aparecer? É possível para nós vermos, olharmos esse corpo, né? E justamente na capa do jornal, né? A próxima foto é também de uma outra foto analisada, que é quando o Gaddafi foi capturado e morto, né? E aí você tem... É uma foto meio chocante, não sei se não quiserem olhar, mas, enfim, vou avisar antes, porque agora amplifica no próximo, que é justamente da foto dele morto, né? Então, a discussão foi, regimes de sensibilidade, visualidade, né, o que pode aparecer para a nossa forma sujeito histórico, né, de mídia, de web, como é que essa foto pode circular, né? Bem, mas não é sobre a violência que eu vou discutir agora. Eu queria só, passando para os próximos slides, então, a próxima análise que eu, na verdade, foquei, foi a questão da presença de um outro elemento em várias fotos, eu trouxe duas hoje, né, dos corpos que sofrem violência, que é a presença do telefone celular, né? No caso, está na boca de um dos sujeitos, que arrasta justamente um dos feridos, né? A próxima foto é a foto do corpo com todos esses celulares, né? Isso abriu espaço para um processo de reflexão, que é justamente aquilo que eu vou ficar pensando depois, como essa mutação desse corpo, né? E como é
estar no mundo, vivenciar este mundo e ter junto ao corpo o telefone celular. Daí eu não estou pensando na relação do sujeito, do corpo do sujeito, com o próprio olhar, o olhar que vai tirar a foto, mas também a possibilidade de ele tirar essa foto pela câmera do celular, né? Então, não é qualquer câmera fotográfica, mas a câmera do celular. Bem, que aparece agora em várias fotos sobre esse tipo de situação, né? Você tem, junto aos corpos, parece que já fazendo parte desses corpos, a câmera, né? Bom, um outro espaço de reflexão foi justamente o segundo projeto que eu mencionei para vocês, do curso de letras, né? Que esse aí é um print da tela do formato do curso, que é bastante linear. A gente usa o Moodle mesmo, mas uma versão bastante desatualizada, eu acho até, mas complicado nesse momento atualizar, é 1.9, eu acho, né? E a sequência dos cursos ela é bastante linear, assim, você tem tarefas, né? É um formato UAB que a gente segue. Então, você tem sequências, tarefa 1, 2, 3, 4, enfim. Por que eu estou trazendo essa tela? Porque os meus alunos reclamam muito da questão desse design, né, que apareceu numa pesquisa, por exemplo. Eu, às vezes, não tenho tempo de comentar todas essas postagens no fórum, mas eu queria que tivesse uma ferramenta gostar. E aí pensei, bem, o que seria um gostar nesse espaço de aprendizagem? E por que então, né, a gente não faz esse processo de aprendizagem lá no Face? Daí a próxima tela é justamente o meu perfil no Face. O de cima, justamente, você postou, essa foi a sua primeira postagem. E você vê que eu fiquei silenciada, porque ninguém mais postou nada comigo. Mas porque eu não uso muito o Face, né? Mas para pensar, por que os meus alunos queriam tanto que o Moodle fosse parecido com o Face, eu voltei lá e pensei, bem, deixa eu olhar, né? Enfim, não vou discutir por que eu não uso muito, mas não mas o que eu estou trazendo essas diferentes materialidades para pensar justamente são os processos de circulação, de interação, né? E a presença da imagem como algo que eu estou pensando que é mais ou menos determinante em algumas situações, né? Nesse caso, no Face, né, uma das primeiras diferenças, das mais assim visíveis, entre o Moodle e o Face é justamente, né, o Face é um lugar em que você disponibiliza imagens, né? Então, fiquei me olhando muito, e aí eu fui fazer uma análise do Face. Enquanto eu estava analisando, eu fui contar postagens, enfim, pensar que tipos de postagens que as pessoas colocam. E aí, as postagens são basicamente imagens, são fotografias, 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 fotografias. E aí eu comecei a pensar nesse perfil do Face, né? O que é que você participar dessa rede e por exemplo, né, construir uma narrativa de si, né? Então, por exemplo, tem ali os álbuns das pessoas, mas assim, quando a pessoa viaja, ela posta. E ela posta as fotos do lugar que ela foi. Né? Aí vocês fazem isso muito. É bom porque dá sempre para acompanhar, né? Nos eventos, enfim. Mas é imediato, porque eu lembro que a gente estava, inclusive, lá na UFO, né? Você ia postar, estava lá na mesa, e você ia postar, mas a internet falhou. Mas é essa coisa imediata. Então, a construção da narrativa é com a fotografia nesse espaço, né? E aí, voltando para aquela relação com o corpo, daquele corpo que testemunha a morte, né, naqueles dois primeiros das fotos lá dos jornais, né? Esse é o corpo que carrega uma câmera via telefone celular e que ele registra, né, o que ele vê com a câmera. E ele disponibiliza essas imagens, né? Então, uma condição de produção, né, que eu fiquei pensando que é de muitas redes sociais, é justamente essa, da disponibilização da fotografia, né? E justamente porque nós temos tecnologia que faz ser possível disponibilizá-las na rede e que faz ser possível que você tire várias fotos e vá do seu próprio celular fazendo isso, ou com o tablet, enfim. Né? Então, são condições que eu fiquei pensando, a partir dessas diferentes materialidades, como circula, como funciona, né, a produção de sentidos, e alguma coisa que tem sido determinante para essa construção de narrativas pessoais.
manutenção de memória, né? E de interação entre as pessoas, a relação com a imagem, né? Com a fotografia. No próximo slide, é só uma coisa que eu também fiquei pensando, e isso faz parte da reflexão sobre justamente fotografia, né? É essa capa que vocês devem ter visto, que também foi comentada faz alguns dias, né, que se comentou. Esse daí é o Tsarnaev, aquele moço que está sendo acusado do atentado na maratona de Boston. E aí a crítica das pessoas a respeito dessa capa é que como é que eles põem esse moço que tentou né, e aí ele vira um popstar, né? Mas aí o questionamento foi justamente esse: o que é isto que é da fotografia, né, que faz isso ser possível? Neste caso, não é a fotografia em si, não é só a circulação da fotografia, mas é a própria revista, né, a discursividade da revista mesmo. Isso para pensar um pouco. Então, são materialidades, acho que não sei se está fazendo muito sentido esses recortes todos, mas assim, na minha cabeça estava fazendo sentido. Que era o seguinte, né? A partir dessas diferentes materialidades, como é que a gente vai pensar, o que a gente pode pensar, né, de produção e circulação de imagens e como são as relações na web, né? Então, num primeiro eixo de reflexão, eu comecei a pensar sobre a fotografia, né, essa presença maciça da fotografia na web, né, o próprio lugar da fotografia, enquanto talvez alguma coisa que esteja ficando mais visível em vários, pelo menos no Face, das análises que eu fiz até agora, não vou dizer de todos os perfis, mas, enfim, de que ela tem um lugar que está sobredeterminando, por vezes, o enunciado, né? Então, pensando na ordem da visibilidade e da enunciabilidade, então, que ela tem sido mais visível, né, mais presente. E do espaço de circulação da fotografia e discursivização do corpo, né? No caso da revista do Rolling Stones, pensando como essa capa discursiviza, né, esse corpo como popstar, né? E não necessariamente, não sei se... Não estou pensando em intenções, né, mas como é que é o efeito dessa materialidade e dessas condições mesmo, né, de circulação da foto. Um segundo eixo de reflexão foi justamente sobre o corpo, né, naquilo que eu pensei que é um processo de mutação mesmo desse corpo, no sentido dele agregar a ele o telefone celular, né. Não estou generalizando, mas assim, né, assim, os telefones têm ficado mais baratos, as pessoas compram mais, a maioria deles tem câmeras, né. E esse corpo, então, é um corpo que vivencia a história e que também tira foto dessa história, né, conforme ele vai participando dos diferentes efeitos, das diferentes situações, né. Então, pensando numa mutação do corpo mesmo, mas também numa própria mutação do olhar e da memória, né, porque parece-me, sobretudo em situações como aquela do corpo lá do Gaddafi, cheia de câmeras, né, que há uma necessidade, uma demanda de materializar esse olhar, né? Eu vi essa situação e eu vou capturá-la, né? E vou arquivá-la, não só na minha memória minha do meu cérebro, mas também na memória do chip do telefone, né? E aí você consegue, de fato, materializar essa memória do experienciado nesse aparelho também, né? Muitas vezes até as pessoas acho que passam, né, a olhar muito mais, a tirar muito mais fotos do que olhar a coisa em si, né? Então, estou pensando que por conta dessa agregação, né, da câmera ao corpo, essas mutações no corpo e nas práticas de linguagem nos ambientes digitais, né? Se tem a possibilidade de sempre ter fotos, por isso que também as minhas práticas de linguagem vão ser diferentes, né? Começo a disponibilizar muito mais fotos do que contar uma narrativa, né, verbal, como é que foram minhas férias, por exemplo. E aí, uma relação com esse do olhar e da memória, né, pela lente mesmo, por um arquivo externo, então é o arquivamento do chip do telefone, né, e processo de repetição, renovação e alteração de imagens conforme, e isso é uma outra condição,
possibilitada pela rede, né? Você disponibiliza suas imagens e elas vão sofrer as consequências. Você vai circular as suas imagens, mas elas também vão ser apropriadas e vão ser modificadas, né? Algumas noções, então, com as quais eu tenho trabalhado, som de corpo como materialidade simbólica, uma espessura significante, né? Um pouco naquela direção que o Claudemar estava discutindo também, da questão desse corpo que é olhado, que funciona ao nível do visível, né? E que, conforme é olhado, e aí pensando o olhar também como um conceito discursivo, como gesto de interpretação opticamente possível no discurso, né? Quando eu olho, já olho posicionada no discurso. E esse corpo, conforme olhado, conforme o sentido que eu atribuo para esse corpo, é que eu vou posicionar esse corpo também como uma posição no discurso, né? Mas também um corpo constituído por memória, constituído por um corpo de gestos, né? Constituído por memória discursiva e de visualidades, visibilidades, né? A fotografia também, como essa materialidade, como essa espessura significante, né? Com todas as suas particularidades de não ser imediatamente verbalizável. Acho que são duas materialidades distintas, né? Eu acho que a fotografia é uma visibilidade, ela não é uma enunciabilidade imediatamente. A relação não é direta, né? Tem as especificidades do visível mesmo, né? O sujeito como posição discursiva e como um ponto de luz em um meio, né? O sujeito do Facebook é o sujeito, a posição discursiva naquele meio, né? E tenho trabalhado também com a questão da memória globital, que é uma proposta da Anna Reading, que junta a questão dessa globalização, da possibilidade de circulação de diferentes sentidos pela web, né? E aí o bit desse globital também casa com a ideia dos bits, né? Que vão viajando aí pela rede. E também com a proposta dela do testemunho móvel, que é justamente o sujeito que anda com essa câmera, com o celular, com esses dispositivos móveis, e que testemunha a história dessa maneira, né? Acho que eu não vou entrar muito na questão do meme, do Dawkins, mas é que eu tinha pensado também nessa relação do meme, que é justamente essa questão da apropriação, territorialização e desterritorialização das imagens, né? Quer dizer, você disponibiliza uma imagem, mas ela vai se duplicar, replicar, e ela não vai ser a mesma coisa. Não é uma repetição. Isso porque estou pensando na relação de memória mesmo, de produção e circulação de sentidos e das imagens em si, mas assim, não é nunca o mesmo, né? Não é sempre, a duplicação não é sempre a mesma coisa, né? E depois também de assemblage, que é a questão dessa mais apropriadamente, né, da montagem do Deleuze e do Guattari, pensando nas territorializações e desterritorializações na produção de sentidos. E uma proposta que é de forma sujeito histórico, que eu estou pensando nesse forma sujeito histórico digital, que para um determinado extrato, né, como também o Claudemar comentou um pouco essa questão da relação do sujeito, né, na história, então a forma sujeito histórico, né, é uma forma de sujeito de práticas de linguagem em determinados estratos, né, diferentes estratos históricos, e agora estou pensando nessa relação desse sujeito com o digital, né. Passando, na verdade, eu acho que eu ia entrar um pouquinho na questão do meme, mas eu não vou entrar. Mas o que eu tinha colocado, só para comentar, porque a gente vai passar para frente, era a história daquela moça, da Giovanna Ferrarese, que publicou lá no Face dela, que ela ficou trajada porque não entrou numa festa, e ela disse que ela pediu para entrar, para furar a fila, porque ela trabalhava para a revista Capricho, ou alguma coisa assim. E aí, não foi, mas não vai dar tempo de eu explorar essa relação hoje, eu acho, mas, enfim, quando ela disse isso, e foi uma narrativa verbal, né, textual, foi um desabafo, ela conta, aí surgiram os memes, que aí começaram a surgir as imagens, sou blogueira, daí, pode passando as próximas, né? E aí eu pensei mais na relação da construção eu acho esse ótimo, né? Mas é mais para pensar essa relação do texto com... Pode passando.
do texto com a duplicação em relação de memória mesmo, né? Pode passar, tem mais uma. Porque a reflexão sobre as práticas de linguagem recai para mim muito sobre a questão da própria manutenção, né, e dos deslocamentos em uma memória, né? A gente tem falado muito da relação de uma imagem que evoca em você uma outra imagem, como a questão do pica-pau, enfim, e como isso que há momentos de repetição, mas também há os momentos de deslocamento e dessa relação sempre com o verbal muito intrínseca, né? Bem, então, o que eu penso, né, desses materiais todos é justamente essa relação do telefone celular, do testemunho e da memória, né? E aí, voltando para aquelas diferentes materialidades, né, penso que há um acontecimento da foto pela câmera, né, que diz respeito a processos, por exemplo, em que o dizível é impossível, né? Na ordem da enunciabilidade mesmo. Estou pensando até que o Baba, né, fez uma conferência uns 4 anos atrás, acho, em que ele falava justamente, quando você tem casos de barbárie, como são aquelas fotografias de violência, parece que é tão impactante que você não tem nem palavras, né? Mais ou menos parecido, é uma coisa que você não consegue dizer pela grandeza do evento em si, né? E aí me parece que a fotografia ela cumpre essa demanda de significação, né, do sujeito que precisa dizer daquilo, mas que não consegue dizer pela impossibilidade mesmo. É indizível, né, em algumas situações a barbárie é indizível, você não consegue. E aí então a fotografia entra como uma possibilidade de formulação, de reformulação desse evento, né? Então estou pensando na fotografia então como isso, que é uma possibilidade de formulação, né? E em outros processos, pensando nas outras materialidades, né, a questão da imagem, que é prova do olhar mesmo, né? Que é, na verdade, a materialização do olhar, né? Estou pensando que é um resíduo do sujeito mesmo, né? Não sei se talvez uma tentativa de autoria, mas aquele sujeito também que está naquela situação da barbárie, enfim, de quaisquer outras situações, e que posta todas as fotos de todos os eventos da sua vida no Face, por exemplo, né? É um sujeito que também que tem uma relação diferente com o mundo real mesmo, né? Parece que para estar presente na web você tem que ser visível. E aí eu volto para o meu perfil, que eu não tenho foto, não disponibilizo fotos, as fotos que eu tenho são tags, né, de outras pessoas. Mas eu não uso muito mesmo esse espaço, né? Mas o que acontece? Você fica justamente silenciado, né? Você fica invisível. Porque não, você tem que ser visível, você tem que ter um lugar. Então, tem um lugar que você ocupa na web, né, e tem uma posição discursiva, que é uma posição de visibilidade também. Essa posição é a posição de fazer-se visível. E fazer-se visível é tanto postar fotos de si, em que você aparece, quanto postar fotos do seu olhar. Então, você posta as fotos das coisas que você experienciou, e isso é prova da sua existência, digamos, né? Isso é um fazer-se visível. E acho que a coisa interessante disso é que você materializa o seu próprio olhar, né, o seu testemunho, um pouco da ideia do testemunho móvel da reading, né? Então, estou pensando que há justamente mutações do corpo, do olhar, né? O meu olhar não é mais um olhar simples, assim, estou testemunha do mundo e olho, mas é um olhar que eu estendido para o olhar da câmera, né? E que aí há diferenças de práticas de linguagem, justamente, sobretudo na web, né? Então, no Face, né, na análise do Face, essa abundância de materialidades visuais, de vídeos, né, sons, enfim, essas narrativas que são construídas com essas visualidades, né, e perfis que têm a construção com imagens, os likes, né, os friends, communities e tags. Tudo tem imagem, qualquer uma dessas situações, né? Então, uma questão para a gente pensar é justamente esse lugar no espaço digital e como é que é ocupar esse lugar no espaço digital
e como se fazer visível na web, né? Bom, então, já finalizando, né, as minhas considerações sobre essa questão, né, da web, de memória, de funcionamento mesmo, né, de circulação de imagens, né, a questão do olhar mesmo pensado como é uma sensibilidade, uma possibilidade histórica, né? A gente não olha, ver não é um exercício apenas físico, né, biofísico do olho e a partir das condições técnicas, né, de que haja luz e de que haja corpos ali, né? Mas é também uma questão de que se pode ver enquanto sensibilidade. Então, estou pensando no regime de sensibilidade e também de possibilidade histórica, né? O que se pode ver hoje é um extrato histórico. Ao olhar como capacidade técnica corpórea mesmo, então você tem justamente a relação do olhar com o corpo biofisiológico, mas também tem isso que é um corpo já mutante, né, a partir das tecnologias, né? A fotografia como uma materialização do olhar de si, um documento visual do testemunho, né, materialidade repetível, né? E como espaço de discursivização do corpo, mas também a fotografia como aquilo que vai ser repetível e alterável sempre, né? E a memória como essa memória globital de potencialidades das visualidades, né? Então, estou pensando em visibilidade na web como sujeito visível na foto e pela foto tirada de si, né? Como aquele que ocupa um lugar na web que é um lugar na e pela fotografia, né? Que é uma posição sujeito que se constitui posição de visibilidade e de visualidade, o que vê, né? Nesse sentido, então, é que estou pensando a questão do sujeito de corporalidade como uma representação mesmo, como a presença virtual do sujeito, né, em um espaço digital, e um sujeito de corporeidade móvel, no sentido do corpóreo mesmo, né, da existência física desse corpo, né, móvel a partir dessa mutação do sujeito corpo, telefone celular e uma memória extra que é o chip. Bom, a memória na web, pensando como essa relação mesmo discursivo-imagética, eu tenho trabalhado muito com a questão das regularidades, né, enunciativas e irregularidades imagéticas, né, e regimes de visibilidade e sensibilidade naquilo que possibilita que as fotos circulem, né, sejam olhadas, sejam disponibilizadas. E, por último, a questão da forma sujeito histórico digital, então, né, pensando a questão dessas práticas de linguagem, que são visibilidades e discursividades em regimes de sensibilidade, né, da questão do próprio corpo, né, dessa corporalidade que é presente e visível pela fotografia de si, e de uma corporeidade digital que é presente pelo olhar na fotografia tirada por si, né. Penso, então, que há a possibilidade de a gente pensar, a partir das práticas de linguagem em espaços digitais, né, e das tecnologias de informação e comunicação, e, enfim, das tecnologias de maneira geral, e nessa forma, sujeito histórico, que tem práticas de linguagem distintas e que, enfim, que vai assumindo outras formas e outros lugares e outras possibilidades de ocupação das posições discursivas. Era isso.